Muito boa tarde. Hoje temos connosco a professora doutora Ana Martins, formada em Psicologia pelo ISPA, PhD em Psicologia pela Universidade de Badajoz, psicóloga, professora, universitária e formadora, entre muito mais outras coisas. Muito obrigado por aceitar o convite da PsicoTV para esta conversa. Obrigada, obrigada. Hoje trazemos à conversa dois temas: psicologia positiva e a educação em casa nestes tempos de confinamento e distanciamento social que estamos a viver. Sobre o primeiro tema, gostava de lhe perguntar qual a mais-valia da psicologia positiva neste momento traumático que estamos a atravessar. Ok. Bom, então falando um bocadinho sobre a mais-valia da psicologia positiva. A psicologia positiva, em primeiro, ela pode ser utilizada ou serve numa primeira fase como um instrumento de promoção da saúde psicológica, ao fim e ao cabo, ou seja, promoção da qualidade de vida, do bem-estar, e nesse contexto, ou seja, terá as pessoas que tiverem determinado tipo de características associadas a um funcionamento mais positivo e mais de acordo com aquilo que são as linhas orientadoras da psicologia positiva, terão de alguma forma mais capacitadas, não é? Ou terão algumas aptidões que as vão ajudar a confrontarem-se neste momento com uma situação de crise ou crítica, digamos assim, como aquela que estamos a atravessar. Não é? Ou seja, terão algumas forças pessoais, digamos assim, que são importantes na adaptação a uma situação como esta. Forças pessoais essas podem ir desde a questão da criatividade, por exemplo, a questão da gratidão, a própria capacidade, a esperança, pronto. Isto são apenas alguns exemplos, não é? Mas que mostram que são características que de alguma forma vão ajudar o indivíduo a confrontar-se com uma situação como a que estamos a vivenciar no momento presente. Por outro lado, ela também serve, ou também pode ser utilizada no sentido da prevenção, não é? Ou seja, numa situação como a que estamos a viver, onde há uma maior vulnerabilidade global, digamos assim, ela de facto, a mobilização de determinado tipo de recursos é importante e o desenvolvimento, mobilização e desenvolvimento, ou seja, potencializar algum tipo de recursos é importante para essas aptidões de confronto, não é? Para aumentar as aptidões de confronto dos indivíduos. Um exemplo, por exemplo, muito simples, mas que tem existido e que muitos de nós conhecemos, tem a ver com a questão da mensagem do arco-íris, não é? E do que vai ficar tudo bem, ou vamos ficar todos bem. Que, por exemplo, para as crianças, acaba por ser, na minha perspectiva, um instrumento muito útil, porque é uma mensagem que os ajuda, por um lado, isto obviamente acompanhado de uma informação mais realista e adequada à faixa etária, mas que os ajuda a ter a tal de esperança, não é? Pronto, de uma forma que eles entendem, o arco-íris como uma coisa colorida, positiva, e o foco na perspectiva de que, ok, neste momento estamos nestas circunstâncias, não podemos, não é? Sobretudo durante determinado período de confinamento ou de maior confinamento, que não podíamos sair de casa, mas que não, estamos ainda assim limitados na nossa vida social, no nosso mundo de trabalho, na escola, nos mais novos, não é? Mas na ideia que daqui a algum tempo, não é? Poderemos vir a gradualmente ter um pouco da nossa normalidade, não é? Ou daquilo que estávamos habituados, não é? Ou seja, de que as coisas não vão ficar sempre tal como estão, não é? E isso é algo muito importante, não é? E ajuda, obviamente, a lidar nas várias faixas etárias com a situação atual, sabendo nós que, apesar disso tudo, é uma situação de facto difícil, não é? E é uma situação com graus de dificuldade diferentes, obviamente, para cada um, em função de uma série de circunstâncias e de aspectos, mas a psicologia positiva e a potenciação de algumas coisas neste âmbito são muito úteis. A esperança, está a dizer a esperança em relação aos mais novos, por exemplo, mas não só, obviamente, alarga-se às outras faixas etárias. A questão da criatividade, não é? Por exemplo, o quanto não temos que ser criativos neste momento para conseguir, dentro de um espaço pequenino, muitas vezes que são as casas, fazer tanta coisa dentro de um período de tempo curto
que acaba por ser mais curto ainda, às vezes, nesta circunstância, desdobrarmos em atividades, não é? Vamos falar um pouquinho a seguir. Esse assunto vamos falar um pouquinho a seguir, porque é Ok, bastante pertinente e penso que será um valioso contributo. pronto. E estava a dizer, portanto, a questão da criatividade, não é? Todos nós, calhar, vimos já inúmeros vídeos de pessoas que fazem simulações que estão, por exemplo, a fazer bodyboard em casa ou a andar de skate ou por aí fora, não é? As mais diversas coisas. Que estão a ir à praia ou vestem-se porque estão a ir a um café, aparentemente, não é? E dão a volta, saem pela porta, vão à janela de casa e pedem o café. Coisas deste género, não é? Portanto, esta capacidade de sermos criativos, o humor também, não é? Ajuda, de facto, a minimizar o impacto, não é? Que estas circunstâncias têm e a adaptarmos ou irmos, não é? Confrontando-nos com elas de uma forma mais salutar, digamos assim, e menos prejudicial para a nossa saúde mental. Crianças, teletrabalho, conteúdos escolares desconhecidos para muitos pais, com algumas dificuldades até em termos de desempenho académico. Como ajudar esses pais a lidar com este problema tão real neste momento que estamos a atravessar? Pronto. Eu digo que isso é quase uma missão impossível, mas não é, é uma missão difícil. E não há uma receita única para todos, naturalmente, não é? Pronto, há aqui uma série de fatores. Primeiro, depende da idade ou da faixa etária com que estamos a falar, não é? Temos uma faixa etária muito diversificada. E essa é uma das dificuldades com que às vezes as próprias famílias têm, não é? Depende até do número de crianças que estão em casa, não é? Ou que as famílias têm no seu agregado. Depende do número de adultos que estão também e, de facto, lá está, de estarem ocupados em teletrabalho. Os adultos estão presentes, mas estão ocupados em teletrabalho. Tudo isso, obviamente, vai dar aqui uma série de tonalidades diferentes, mas de facto é uma grande exigência aquilo que estão a viver as famílias neste momento, face a tudo isso. Além de toda a exigência adaptativa e de confronto à circunstância que estamos a viver, não é? De facto, conciliar em casa, num espaço pequeno, muitas vezes pequeno, não é? Às vezes numa mesma sala há quase que uma sala de co-work, não é? Onde há várias pessoas a trabalhar em conjunto. Em conjunto, ou seja, cada um nas suas tarefas, mas em simultâneo. É uma tarefa, é algo de facto muito exigente. Pronto. Como é que poderemos, ou o que é que se poderá fazer para ajudar? Pronto. Eu acho que, por um lado, é importante todos adequarem expectativas. Ou seja, os pais são os primeiros e têm que adequar, os adultos, não é? Têm que adequar as suas expectativas em relação às mais diversas coisas. Em relação à autonomia que os filhos têm, ou que eles desejariam que os filhos tivessem, e que provavelmente até teriam noutras circunstâncias, mas que neste momento provavelmente são mais dependentes dos pais, pedem mais ajuda, são menos autónomos na realização das tarefas, porque também se calhar não estão tão motivados para realizar e porque há outros fatores emocionais a intervir. As expectativas que os pais têm em relação à sua capacidade para desenvolver o seu próprio trabalho, ou seja, a produtividade no seu trabalho, será complicado que os pais exijam, ou seja, que os adultos esperem ter a mesma produtividade que teriam em circunstâncias normais. Primeiro, porque não são circunstâncias normais de todo. Depois, porque os colegas de trabalho são exigentes, estes colegas de trabalho são mais exigentes. E às vezes não são tão fáceis de acatar aquele pedido de já vai, daqui a um bocadinho, não é? Ou seja, exigem atenção no aqui e no agora, naquele momento, e exigem várias vezes. Ou seja, os pais têm que se desdobrar em várias tarefas, não é? Portanto, acho que a questão das expectativas e da adequação das expectativas é a primeira coisa. Depois será muito importante uma comunicação. Eu acho que ajuda ou ajudará as famílias não só a comunicarem, perceberem e expressarem as necessidades de cada elemento, independentemente da idade que cada um tem, porque têm todos eles necessidades diferentes, acho que é bom que se ouçam. E, de alguma forma, se calhar também elaborarem até um plano de trabalho, não é? Um plano de organização da família. Plano de organização para o dia ou para a semana, e depois cada família terá que ver qual é a melhor forma de o fazer. E perceber quando é que os miúdos, por exemplo, podem trabalhar sozinhos, quando é que as crianças conseguem trabalhar sozinhas e quando é que é o período que os pais, de facto, precisam trabalhar e não podem ser interrompidos, eventualmente, não é? E, portanto, de forma a conseguirem gerir melhor o tempo, que vai ser sempre, apesar disso tudo, vai ser sempre diminuto,
vai ser sempre pouco para todas as tarefas. Depois há as tarefas domésticas, há as tarefas, não é, ligadas às refeições e por aí fora, que também acabam por ocupar tempo, não é? Está que nós não gastamos tempo a sair de casa neste momento, eventualmente, as pessoas estão em teletrabalho, mas depois gastam mais tempo noutras tarefas que não gastariam habitualmente, não é? E, portanto, acho que esse é outro aspecto. Portanto, comunicação e elaboração de um plano em articulação com a família, não é? Onde se cria, de facto, também tempos para tudo um bocadinho. E às vezes, se calhar aqui, percebemos que se calhar o horário de trabalho não pode ser contínuo, que se calhar temos de trabalhar 8 horas, mas se calhar não conseguimos trabalhar as 8 horas consecutivas e é preciso perceber onde é que conseguimos trabalhar melhor. E então o plano, se calhar, é um pouco nesse sentido, também percebermos quais são os momentos onde temos que fazer aquele telefonema, por exemplo, não é? Ou temos que estar disponíveis para as chamadas, ou temos que responder e-mails, pronto, depende obviamente das atividades profissionais dos pais. Mas aquelas atividades que carecem de mais concentração ou de não serem interrompidas, se calhar de não ser colocadas num período que seja mais provável de ser concretizado com sucesso. Portanto, isso será sempre por aí. Há ainda a dimensão da escola, que eu não referi, mas obviamente que é importante, não é? Portanto, a articulação com a escola. Pronto. Ou seja, é importante também que a própria escola e que os próprios professores também estejam em articulação com os pais e tenham um pouco de noção e façam um trabalho de equipa como um todo. Ou seja, os professores estão entre si, quando estamos a falar a partir do segundo ciclo de escolaridade, não é? Onde os miúdos têm vários professores, e depois os professores, ou o diretor de turma, ou o professor titular, em cooperação, em cooperação, não é? Em colaboração com a família ou com os encarregados de educação, no sentido de alguma forma se irem adaptando e ajustando àquilo que funcione, porque o objetivo é este, é que funcione, não é? Que funcione para os miúdos, no sentido de ser algo que seja pelo menos, que não percam as aquisições que fizeram, que eu acho que esse é o pressuposto principal neste momento, é não perderem as aquisições que fizeram, para já, e que de alguma forma também não seja exaustivo e não seja um fator de stress ou gerador de angústia ainda, não é? Ainda mais, que gera ainda mais angústia nas crianças e mais animosidade para com a escola, não é? Ou seja, por um lado eles começam a ter saudades da escola, que é uma realidade muitas vezes, mas por outro lado, se sentem que a escola os limita e que as questões com a família, os atritos familiares estão muito em torno da escola, isso pode ter uma faceta também menos positiva, não é? E, portanto, acho que é importante que haja esta boa articulação entre a escola, os encarregados de educação e o próprio aluno, digamos assim, para que as coisas funcionem de forma adequada. Ou seja, o melhor aqui as keywords para este assunto seriam a comunicação, seja Exato. articulação. Comunicação, articulação, a questão da gestão de tempo, inevitavelmente, não é? Pronto. E a organização, lá está, a organização e gestão de tempo, não é? Pronto. A organização e gestão de tempo, acho que sim, que passa muito por aí, sim. O que lhe gostava, estamos vindo em encontro a esta pergunta anterior, o que lhe gostava de perguntar seria: ensino à distância, será que veio para ficar? Bom, o ensino à distância, ele já é praticado em alguns outros contextos de uma forma, não é? Com maior regularidade, digamos assim, em alguns outros países, sobretudo. Eu acho que eu acho que o ensino não vai ficar igual, e acredito que o ensino não ficará igual, não é? Depois desta experiência e até da previsibilidade da eventual necessidade de ajustamento ou de continuidade, de alguma forma, de existência deste ensino à distância. Eu acho que depende muito da faixa etária, não é? Obviamente há faixas etárias onde eles precisam do contacto, precisam da presença física, não é? A criança, quando é mais nova, se falamos da criança em idade pré-escolar, o ensino à distância não tem a mais-valia ou potencialidade que tem em faixas etárias superiores, não é? Portanto, depende da faixa etária. Agora, claramente que o ensino à distância pode ser de uma grande mais-valia, pode ser um recurso complementar, não é? E permite, através, nomeadamente, a questão da utilização das tecnologias e a mobilização destes recursos digitais, a partilha e troca de informação, a utilização até das plataformas para entrega de trabalhos, para comunicação, por aí fora, que algumas escolas já usavam, mas que era uma minoria, não é, das escolas que utilizavam. Eu acho que essa vertente sim,
pode e seguramente ficará. Acho que permitirá, lá está, quebrar muitas barreiras, não é? Mais facilmente poderemos convidar alguém, e até a nível de escolas no ensino obrigatório, digamos assim, isso acontecerá se calhar mais facilmente, não é? Normalmente quando se convida alguém, convida-se alguém que é próximo geograficamente, mais facilmente se poderá convidar alguém que esteja, não é, noutro continente, sem qualquer dificuldade, e proporcionar aos alunos isso, não é? Pronto. Eles já têm naturalmente, os mais novos, ainda mais competências ou mais aptidão, não é? Digamos assim, para o contacto com o digital do que muitas vezes os próprios adultos, e portanto isso não será uma barreira para eles. De qualquer forma, eu acho que o ensino presencial não vai ser extinguido, não é? Total, na sua totalidade, e acho que tem também determinado tipo de vantagens, sem dúvida, que são importantes e que em algumas faixas etárias são essenciais, mais do que importantes, são essenciais. Por último, algo que gostaria de lhe perguntar tem muito a ver com a formação. É formadora e esta questão vai muito de encontro a essa atividade profissional que exerce. O ser psicóloga é uma mais-valia na área da formação? Bom, o ser psicóloga é uma mais-valia, sobretudo para a formação na área comportamental, não é? Claramente, não é? Ou seja, há o conhecimento adequado para poder trabalhar nesse domínio, não é? Na área comportamental. Eu não sei se a pergunta vai no sentido da transmissão ou de lidar com situações. Nas duas coisas, porque ela está, ao nosso ver, como psicóloga, tem capacidades mais desenvolvidas em termos de desenvolvimento e educação, Uhum. métodos Sim, educacionais, sim. como também em termos de comportamentais em sala de formação. Sim, sem dúvida. Ok, então sim, ou seja, na questão de identificar, obviamente acabamos por, em função da formação em psicologia, não é? De exercer enquanto psicóloga, acaba por dotar em termos de um olhar diferente, não é? Ao fim e ao cabo, de uma identificação de situações e de uma capacidade até para resolver e para agir preventivamente, em contexto de sala de formação, que se calhar nem todos os outros formadores que não psicólogos poderão ter, não é? Pois acabará por ser uma característica que algumas pessoas terão, porque são um pouco mais observadoras e estão mais atentas, mas que não a desenvolveram profissionalmente, digamos assim. Portanto, nesse sentido, sim. Depois ajuda também em termos de questões de resolução de conflitos, de gestão emocional, porque muitas vezes surgem questões emocionais no contexto da formação também. E portanto ali o papel não é intervir, obviamente, é simplesmente gerir e eventualmente encaminhar depois para o contexto correto, não é? Mas sim, nesse campo facilita, eventualmente sim, facilita, não é? E, pronto. No domínio da transmissão, digamos assim, pronto, obviamente que o saber aliado à atividade profissional, não é? Ou seja, o transmitir algo que nós sabemos, que temos conhecimento, que faz parte da nossa prática profissional, permite transmitir de uma forma mais clara, dar exemplos, organizar e também delinear a melhor estratégia para conseguirmos atingir aqueles que são os nossos objetivos no contexto da formação, dependendo daquilo que é a formação, dependendo do público-alvo dessa mesma formação, do contexto, porque depois é muito diferente do corpo do contexto, não é? É diferente dar formação, por exemplo, no contexto institucional, ou seja, no contexto de creches, por exemplo, posso dar o exemplo das creches, não é? E dar formação a uma creche para educadores e auxiliares, ou dar uma formação, por exemplo, para pessoas que eventualmente estão a desenvolver competências para vir a ter uma determinada atividade profissional, não é? Ou seja, para futuros auxiliares, mas pessoas que ainda não desempenham essa atividade. Portanto, o contexto também acaba por ser diferente. E em função disso é preciso montar uma estratégia, digamos assim, é? para atingir o objetivo de forma mais eficiente. Por outro lado, e só para se calhar terminar a resposta, ajuda a perceber, o ser psicólogo ajuda a perceber, se calhar mais facilmente, as características presentes nas pessoas, no grupo de formação, e perceber que se calhar há determinado tipo de atividades que em determinados grupos não vão funcionar,
e que o risco é superior ao ganho que poderia haver, não é? Pronto. E, portanto, teremos que utilizar uma outra estratégia diferente para atingir aquele objetivo. Certo. Professora Ana Martins, muito obrigada pelo seu contributo. Penso que foi um contributo bastante positivo. Muito obrigado e um até sempre. Obrigada, obrigada. Espero que estejas a gostar do nosso canal. Não te esqueças, faz um gosto aqui em baixo e subscreve o nosso canal. Só assim poderemos continuar a crescer. Obrigado.